é o programa que grava. Boa, boa tarde, senhores. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando e eu vou apresentar aí o plano que os Correios têm para empregar Go dentro da empresa. Então a apresentação de hoje é de 1 hora, ela visa apresentar a linguagem rapidamente, suas vantagens, onde ela pode ser empregada com eficácia na empresa, sem ter que repetir. A gente não pretende repetir as coisas que a gente já faz bem e assim, onde a gente pode usar ela melhor dentro da empresa, né? Então a Fabiana pediu para eu montar essa apresentação no último, aquele encontrão que teve lá, que teve transmissão, né? Na penúltima reunião de coordenação, e aí por problemas técnicos a gente não conseguiu apresentar e aí conseguimos na semana passada e estamos repetindo agora essa apresentação. Então, vamos lá, o que é Go, né? Go é uma linguagem de programação que ela serve para construir software simples, confiável e eficiente, né? Parecem simples essas palavras, mas geralmente quando é simples não é confiável ou eficiente, né? E vice-versa. Então o Go é uma linguagem nova, né? Ela tá aberta há mais ou menos uns 10 anos e foi construída pelo pessoal do Google para conseguir essas três coisas ao mesmo tempo. Né? Ela foi desenvolvida pelo Google e agora ela está começando a receber mais inputs da comunidade open source. Então, os engenheiros do Google que cuidaram dela, incubaram ela por um tempo, agora ela já está começando a ter uma força maior aí para a comunidade poder ajudar. Então, ela é focada em produtividade e programação concorrente. Então, quando você pensar num problema que envolve, não, eu preciso fazer rápido, tanto fazer rápido para construir quanto rápido para execução, vocês pensam em Go. Não serve para tudo, ela não é multipropósito, apesar de muita gente querer encaixar, né, ela como multipropósito, ela serve para isso, né, fazer coisas que são simples, mas que em escala é quase impossível de fazer com outras linguagens. Então, assim, isso aqui é um gráfico de percepção, né, não é estatístico, mas se a gente pensar em dois eixos aí, né, facilidade para os seres humanos compreender as linguagens e um outro eixo, facilidade para as máquinas executarem, o Go ele tem o melhor dos mundos, né? Então se você pensar aqui, por exemplo, que linguagem que é fácil e divertida para os seres humanos? A gente está vendo lá no topo esquerdo, né? Ruby, Python, Perl, depois um pouquinho mais JavaScript, né? São linguagens que são fáceis. O que seria uma linguagem fácil? Aquela linguagem que é fácil da gente escrever, fácil da gente ler, ela não é muito complicada, né? Mas ao mesmo tempo essas linguagens elas não são nem um pouco eficientes para os computadores, né? Então a gente tem um problema, né? A gente quer as duas coisas. A gente quer que a linguagem seja fácil de ser entendida e a gente também quer performance, né? A performance não é negligenciável, né? A gente não é só colocar mais servidores e está tudo bem, não, pelo contrário, né? A gente quer poder aproveitar o máximo que as máquinas têm hoje. Então, se a gente pensar no oposto disso, né, C, C++, são linguagens extremamente eficientes. É difícil a gente falar numa linguagem mais eficiente que C e que C++. Só que ela é extremamente difícil de se aprender. Nada contra, mas é muito mais difícil você substituir um engenheiro que sabe C do que um engenheiro que sabe Python, PHP, JavaScript, PHP, olha só, nem está sendo considerado uma linguagem importante para ser colocada aí, né? Então, assim, imagine que a gente quer o máximo de performance com a reposição de pessoas mais facilmente, porque é uma linguagem simples. Go é um meio termo, né? É um meio termo aí que ele consegue ser bom nos dois. Não é o melhor de todos, mas é com certeza o score geral aí, né? Se a gente pensar numa área, né? Pegar a área, Go que tem a área maior aí, né? Bom, características. Ela é compilada e parece interpretada. O que significa isso, né? Uma linguagem interpretada, essas linguagens mais modernas dos dias de hoje, assim, que são fáceis de se compreender, elas não são burocráticas. Você simplesmente tem uma variável lá, x, de repente ela vale um número, de repente ela vale uma string, e está tudo bem. O interpretador segue assimilando, colocando valores para as variáveis e vai indo embora. É uma linguagem fácil de se escrever, mas ela não é nem um pouco performática, né? Uma linguagem interpretada. Por quê? Porque imagine o computador
peraí, você está dizendo que isso aqui tem um inteiro, peraí, o inteiro tem 2 bytes, eu vou colocar aqui nessa posição de memória. Aí, dali a pouco, um comando para baixo, você coloca uma string. Aí ele fala, e agora, o que eu faço? Só aqui cabe? Aqui não cabe, eu vou ter que colocar em outro ponto. Então, o runtime ali, na execução de um programa interpretado, ele está sempre tendo que tomar decisões não ótimas. Está sambando ali, e aí é óbvio que ele acaba não tomando as melhores decisões. Né? Ele acaba deixando, por exemplo, uma posição de memória para crescer, não é a posição exata, porque vai saber se alguém vai jogar alguma coisa lá dentro. Então, o runtime ali de uma linguagem interpretada, ele tem um problema muito grande para resolver. Já uma linguagem compilada, né, como C, como Java, como C++, como Clipper, Pascal, elas são linguagens que você tem que especificar o tipo, como Visual Basic, né, .NET. Não, essa aqui é o inteiro e vai ser o inteiro até o final. O que significa isso para o computador? Ah, tá, 2 bytes, cabe aqui, eu vou colocar aqui. Não vai crescer mais que isso. Então ele consegue tomar as melhores decisões para otimizar a memória. Se der para caber perto do registrador do processador, melhor ainda, ele vai rodar mais rápido. Então o compilador, né, que é o programa que pega um código-fonte e transforma ele num código de máquina, sempre gera máquina, né, mas o compilador ele consegue tomar decisões de otimização que não são possíveis numa linguagem interpretada, ou pelo menos não é tão trivial assim. Então, assim... É um trade-off, né? Quanto mais fácil, mais difícil para o interpretador ou o runtime ali executar. São as linguagens interpretadas. E quanto mais difícil mais burocrática, mais difícil para a gente escrever, né? Então o Go ele tenta ser as duas coisas. Ele tenta usar a velocidade da linguagem compilada, mas ainda ter essa percepção de linguagem interpretada. A gente não pode negar que cada dia que passa... as linguagens têm se tornado mais simples, elas tendem a ficar mais simples. Então, peraí, como é que a gente consegue fazer isso? Go tem uma proposta, né? Então eu vou mostrar ela para vocês. Outra característica é que ele tem concorrência nativa. É a única linguagem de programação, pelo menos desde que eu li, né, que tem concorrência nativa, ou seja, faz parte dos comandos da linguagem. Né? Se você pega Java, Python, qualquer .NET, qualquer uma que envolve concorrência, ou seja, trabalhar com vários processos ao mesmo tempo, várias threads ao mesmo tempo, você tem que importar uma biblioteca. Mas o que significa isso na prática? Na prática significa que ela foi desenhada desde o começo para ser uma linguagem concorrente. Como é uma linguagem moderna, os caras que construíram tiveram essa chance. Ela já nasceu numa época que os computadores têm mais de um núcleo de processador. Né? Tem baixo uso de memória, essa é a característica mais notável dela. Uma característica interessante também é que ela demora muito pouco para compilar. Então, basicamente, os caras falaram assim, que foram inventar o Go, é o seguinte, vamos tentar fazer uns melhores momentos aí de tudo que a gente viu na computação. Não vamos tentar inventar um estilo musical novo. A gente não quer revolucionar a computação. A gente quer pegar as melhores músicas aí dos últimos 30, 40 anos e fazer um apanhado. Então, não é nada revolucionário. Não existe nada em Go que é assim... Mudou a forma de se escrever código. Não, pelo contrário. É justamente o oposto. Eles querem que as pessoas se sintam confortáveis, né, os programadores de linguagem mais antigas, confortáveis, e ao mesmo tempo corrigir algumas coisas. Né? Então, ele tem só 25 palavras reservadas, ou seja, cabe realmente na cabeça, é uma linguagem que você tem um livrinho de bolso mesmo, é para você sair programando, você não tem que ler manuais gigantescos, isso é bem interessante. É muito fácil de escrever e ela é ridiculamente fácil de se ler, né? Que é o mais importante, né? Ser capaz de compreender um código, né? Quanto mais tempo a gente demora para compreender o código, mais caro ele fica, né? Fica mais difícil, né? E se o programador ele tem dois problemas para resolver toda vez que ele vai pegar um código, né? Para dar manutenção. Ele precisa entender o negócio e precisa entender a estrutura dele, né? Então, da sintaxe, da linguagem, como que o cara escreveu. Se a gente gastar pouco tempo fazendo isso, a gente perde mais tempo resolvendo o problema. Isso torna o código mais barato. Então, isso é extremamente atraente para gestores, né? Para quem tem uma empresa, todo desenvolvedor, toda empresa de software, ela quer construir software mais rápido. Né? Então, ela é dogmática, né? Ou seja, ela tem formas de se fazer. Né? Ela não deixa as decisões abertas para que um programador decida, não, eu vou abrir chaves aqui, eu vou colocar a vírgula depois do enter ou antes do enter. Né? Quantas vezes a gente pega um código, né, que foi feito por um outro colega, num outro tempo, às vezes de uma outra DR aí,
de outro CDS que agora está na moda, né? Que foi trocando de gerência, então a gente os padrões mudam, né? E a gente tem que ficar um tempo tentando entender o que ele queria dizer com aquilo, não só com a lógica, mas a estrutura. Imagine que o Go ele falava, peraí, ó, vamos acabar com essa conversa. Não tem esse negócio de a vírgula vem depois do enter, o parênteses vai na mesma linha. Não, vamos fazer de um jeito só. E se vocês fizerem da maneira que nós não queremos, nós desenvolvedores da linguagem, criadores da linguagem, não vai compilar. Acabou o assunto, acabou a conversa, não tem discussão. Não, mas isso é ditadura. Pensa um pouquinho. Se vocês não têm que pensar sobre isso, não tem discussão. Acabou. Vamos partir para outro problema. Então, muita gente não gosta disso na linguagem, né? Mas não é uma linguagem para esse tipo de pessoa. Sem problema, tá tudo aberto. Não pode usar outra linguagem, pode usar JavaScript, PHP, seja lá o que for. Mas Go não. Go ele fala o seguinte, a proposta do Go tem um jeito só de fazer. É esse jeito aqui. E aí acabou a conversa, vamos partir para o que interessa, é mais ou menos isso. Ele não tem classes, herança, polimorfismo, como eu disse, né? Ele não pretende trazer tudo que tem ou tentar revolucionar. Simplesmente, nós não entendemos que isso é essencial para um código funcionar bem. Ser um código legível, fácil de escrever, fácil de entender e que rode com performance. O Go ele foi construído por engenheiros muito antigos, tá? Pessoas, os 3 engenheiros, tudo do Google. Diz a lenda, tá? Não sei se é verdade. Eles estavam lá esperando rodar algum código bem lento lá, que demorava horas. Falaram, gente, a gente precisa resolver isso, vamos criar uma linguagem. E lá no Google, né, os caras que não fazem nada no Google lá criam coisas, né? Então, eles decidiram criar uma linguagem justamente para o tempo de compilação ser mais rápido. Eles aproveitaram o embalo e decidiram imprimir algum tipo de visão aí nessa linguagem. Então não tem classe, não tem herança, não tem polimorfismo e ainda funciona. Para eles tudo se resume a dados e comportamento. Só. O resto é conversa. É sopa de letrinhas. Se é objeto, se é funcional, se é procedural, não importa muito. O que importa é que na computação existem dados e comportamento, né? Manipulação sobre aqueles dados, algoritmos que manipulam aqueles dados. Ela foi influenciada bastante por C, Pascal, tem outras coisas, na Wikipédia tem bastante as origens dela lá, certo? Então, por quê? Por que Go, né? Falei um pouquinho já, né? Falei das características e acabei falando por quê. Mas vamos aqui uma historinha aqui, né? Até o final de 1965, não havia nenhuma previsão sobre o futuro do hardware, né? Como é que evoluir, né? Inimaginável, né? Quando esse cara aqui, o Moore, fez uma profecia no qual o número de transistores dos chips teria um aumento de 100% pelo mesmo custo a cada 1 ano e meio. Essa profecia tornou-se a lei de Moore, que a gente aprendeu, acho que na faculdade, né? Sei lá, uns 15, 20 anos atrás, né? Alguns um pouquinho mais, né? E essa lei imperou por muito tempo, né? Ou seja, a gente ia lá, comprava um computador de 300 MHz, dali um ano comprava um de 600 MHz. Ah, meu Deus! E a gente percebia que isso não ia acabar, mas acabou. Chegou um ponto, né? Principalmente aqui, vocês olhando o número de cores, né? Que esse gráfico, essa linha preta embaixo, o número de cores a partir de, sei lá, nos últimos 10 anos aí, começou a aumentar, porque a gente não conseguia mais caber megahertz por núcleo de processador, e aí a gente começou a comprar, começaram a se fabricar processadores com mais de um núcleo. Então, hoje é a tendência, né? Daqui a pouco a gente vai ter 16, 32 núcleos, só se eles inventarem algum outro material aí para conseguir computação quântica, mas por enquanto a realidade é essa, né? Processadores com mais núcleos. E observem onde começou a dar problema, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás. Nessa época, as linguagens de programação que são aí do mainstream, elas já tinham sido criadas, né? Já tinham sido criadas. C, JavaScript, Python, as linguagens web, já tinha tudo sido criado. Então os caras aproveitaram essa embalo e falaram, não, vamos criar uma linguagem que aproveite dessa característica das máquinas. Tem mais de um núcleo. Como eu disse, não é nada que não existam já em outras bibliotecas de outras linguagens, mas vamos fazer voltada para isso. Então, outra coisa também, né? Ou seja, só para finalizar aqui, por quê, né? Concorrência, né? Quanto mais concorrência a gente tiver, mais a gente vai aproveitar as nossas máquinas hoje, né? Tanto as máquinas que a gente tem quanto dos servidores. Uma outra característica, né, do porquê, né? São os 2 porquês principais, né? Performance e simplicidade. Aí esse cara aqui disse uma vez, né? Debugar o código é 2 vezes mais difícil que escrever o código. Então, se você tenta criar um código esperto, sabe, bastante esperto,
você não vai conseguir, por definição, nem entender ele, imagina os outros, né? Então, uma característica muito importante, que é às vezes negligenciada por nós no dia a dia, é fazer um código fácil de ser entendido, né? Ainda existe, né, aqueles programadores que sentem orgulho de ter um código praticamente compilado ali que ninguém consegue entender, mas isso na prática, a longo prazo, é ruim para a empresa, né? O código não é nosso, né? O código vai ser sempre de alguém que vai seguir ali o produto. Então, isso é uma característica interessante na construção do código, e por isso o Go foi construído para ser bem simples mesmo, quase que para uma criança entender. Exagerado um pouco, mas a ideia é essa. Né? E aí, está aqui um exemplo, né? Porque Go, simplicidade. Apesar de vocês, não sei qual o contato que vocês tiveram com a linguagem, mas a maioria de vocês não conhecer Go, parece intuitivo o que está escrito aqui. Estou importando uma biblioteca aí chamada FMT, parecido com formato aí. Tem uma função main que não já foi vista em outros programas aí na vida, C, já foi visto em Java. Está lá um programa principal. Aí temos aqui notas e a gente tem lá a impressão das médias com uma chamada de uma função. E tem lá uma função que faz isso. Faz um loop ali e divide, né? A soma pela quantidade de elementos. Então, assim, não é nada que você vai falar, nossa, quanto tempo vai demorar para eu entender isso? É exatamente isso, né? Se a gente consegue entender isso sem ter lido os manuais, né, imagina lendo, né? Como é que vai ficar fácil. Então, é uma linguagem bem simples, tá? E aí, a Fabiana pediu para eu apresentar justamente o que pode ser atraente de Go dentro da empresa, né? Em termos concretos, práticos para a empresa. E o que eu entendo aqui é que tudo que é pesado, tudo que demora muito para rodar, eu tenho certeza que muitos de vocês têm exemplos aí, têm histórias aí para contar sobre jobs que demoram de madrugada horas para acontecer, eventualmente falhos que quebram, e aí todo o processamento é perdido, tem que esperar o dia seguinte. Né? Imagine esses tipos de trabalho que não são naturalmente construídos para ocupar o máximo de processamento da máquina, não tem distribuição de execução, não tem distribuição do trabalho entre os núcleos do servidor, né? E aí trava, né? Muita coisa envolvendo banco, disco, né? Temporário aqui, temporário ali, tudo que você escreve em disco vai perdendo tempo. Será que a gente não consegue construir esses códigos numa linguagem mais simples e mais performática? Então, seria uma proposta. E tudo que deve ser muito rápido, por exemplo, componentes, né? Componentes sinônimos de APIs, web services aí, né? Dos tempos para cá, né? Dos últimos anos para cá, a gente tem tendido a não acessar as views, pedir FLD, o que é terrível mesmo, né? A gente tem que pegar o banco de dados de outro produto, que a gente não tem nada a ver, tendo que entender ali o dicionário. Muitas vezes a gente não tem ali uma documentação clara, mas a gente está se emaranhando para usar alguma coisa que tem naquele banco. Isso é muito ruim. Então, isso já foi vencido há muito tempo atrás, há muitos anos, né? É recomendada a utilização de APIs, com uma ressalva. Elas não são tão eficientes quanto as views que a gente tinha antigamente. E aí a gente tem mais um trade-off aí, né? A gente não tem a complexidade das tabelas lá, FLD, a gente tem a facilidade de utilizar as APIs, mas a gente não tem a performance. E vice-versa, quando você tem a performance, você tem que ficar entendendo aquilo lá. Será que não tem um jeito de resolver isso de uma vez por todas? É uma solução definitiva para isso? Eu acredito não, né? Eu tenho certeza que é possível construir APIs ultra rápidas, APIs que têm propósitos específicos, que decidem fazer uma coisa só e que são muito rápidas, né? Hoje, hoje a gente tem que, por que a gente fica pedindo toda hora para dá para desnormalizar aqui, pegar os dados do funcionário aqui? Por que a gente faz isso? Porque é caro perguntar para as APIs. As APIs atuais, as componentes atuais, é caro. Se fosse baratinho, vamos supor, um segundo, 300 milissegundos, eu esperaria umas 200 matrículas de funcionário, por exemplo. Eu esperaria. Acho que 1,5 segundo não. Né? Aí os componentes, como eles estão construídos hoje, torna inviável isso. Então a gente está sempre xingando. Né? Ou a gente está tendo que analisar views, pedindo FLD, ou a gente está tendo que se submeter à lentidão do tempo de resposta. Então é um caso interessante.
Também uma outra aplicação seria software de sistemas, né? Porque existem softwares de aplicação, de aplicativos, que seriam as aplicações web que a gente constrói, os aplicativos de celular, tudo que tem interface com o homem, né? Com o ser humano. Mas nem tudo é isso. Nem tudo é tela na vida. Nem tem gosto para tudo. Tem gente que não gosta, né? Tem pavor de fazer tela. E é tudo bem, tem espaço, é possível. Existe trabalho na construção de software que não envolva a construção de tela. Né? Então, assim, na minha visão, todo esse tipo de trabalho que exige jobs em background, tarefas de migração, importação, consulta na internet, processamento caro, transferência de arquivos, todo esse tipo de coisa é uma realidade, é preciso ser construído e é um parto. Tem desenvolvedor até que nem lembra que isso existe, que é possível a gente construir esse tipo de coisa, que é necessário construir esse tipo de coisa. A gente só pensa em telinha, tela e banco. Não, existem soluções desse tipo. E que na minha visão, há um mercado. Que seria esse mercado? Há pessoas, há mão de obra dentro da empresa que poderia se atrair por isso. E aprender uma linguagem moderna e mais performática e até melhorar, até aprimorar a carreira com uma linguagem mais moderna. Por que nos Correios? Porque é de rápida capacitação. Né? A Fabiana disse numa apresentação que está faltando braço na área. E eu digo que isso é muito difícil de mudar. Né? Talvez a gente possa colocar músculos dos braços que a gente tem. Né? Aumentar a quantidade de braços e dar músculo para quem já está trabalhando ali, capacitar rapidamente essas pessoas. Então a gente consegue fazer essa capacitação rápida. Mais um motivo, né? E a padronização embutida, né? A gente sabe que existe gerência de padrões aí, até passa aí na pipeline, na publicação padrão. E imagina a linguagem já sair desse jeito, né? Você nem tem a chance de errar, porque a linguagem ela barra isso, como eu disse anteriormente. Então é uma vantagem para a gente, né? Um código que é feito por um iniciante parece muito com um código feito por uma pessoa experiente. Não tem aquele negócio, não, isso aqui foi fulano que fez. O código não cheira. Né? Ele é incipiente, inodoro. Né? Esse aqui foi fulano que fez. Não. O experiente e o inexperiente escreve o mesmo código. Então isso é muito bom. Né? Acaba com essa discussão e vai embora, vai para frente. E esse aqui é um dos criadores, Rob Pike, né? Ele fala que Go torna a vida do programador melhor. Né? Por que não? Né? Por que não? Bom, essa é a apresentação. E agora eu vou colocar alguns exemplos que já foram construídos na empresa e depois mostrar um pouquinho de código também. Né? Então aqui primeiro, apesar de estar show me the code, alguns exemplos já construídos, né? Alguns exemplos já feitos na empresa. Né? O primeiro que eu fiz, assim, que eu lembro de ter feito assim, eu ajudei alguém, né? Ajudei uma pessoa. Um trabalho que foi feito aqui no sistema SCCR com a Lídia, com a Lucilene, e que o gestor ele pediu para que fosse feito um agrupamento de dados de diferentes bases. Né? Sistemas muito antigos ainda trabalham com bancos distribuídos em DRs, e aí o gestor pediu uma informação que não existia, não tem nem sistema e nem banco centralizado. E aí foi feito um trabalho aqui, a Lídia passou a consulta, eu peguei essa consulta, eu peguei as conexões das 8 bases e fiz a mesma consulta ao mesmo tempo, trouxe todos os dados que eram necessários, separados por estado e por mês, e trouxe todos esses dados, joguei no arquivo aqui. Faz muito tempo já isso aqui. Deixa eu ver aqui. Joguei fora. Mas joguei fora. Share. Tá aqui em algum lugar. Só pra gente ver aqui, ó. SCCR. Não vai dar para abrir, que vai descompactar, são 336 megas zipado. Mas basicamente são 6 meses vezes 8 bases, 48 arquivos. Eu peguei esses 48 arquivos, eu os fui lendo e fazendo as agregações em Go. Isso demorou 40 minutos, coisa assim. Né? 4 horas para programar e 40 minutos para executar o código. Então, assim, um negócio assim, que poderia ser mais lento, né? Poderia ter sido mais lento. Então, peraí. Aí o pessoal já começou, né? Quer dizer que dá para fazer, mas ficou, por enquanto, estava aqui. Aí eu fui jogando para cima, ó, gente, olha o que dá para fazer. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar disso. Tá. E eu executei tudo ao mesmo tempo. Né? As rotinas elas aconteceram simultaneamente. Então as 8 bases foram conectadas ao mesmo tempo e as consultas começaram a acontecer. Os arquivos começaram a chegar. Não, chegou mais um mês do Sul, chegou um mês de Minas Gerais. E foi chegando numa ordem indeterminada e o meu programa principal ficou esperando. Nada que não seja possível ser feito com
com uma linguagem que tem concorrência, né? Nada impossível, mas o ponto mais notável aqui é a velocidade que foi construído e o tempo de execução também. Vamos ver um segundo caso. Aí isso aqui ainda estava fazendo coisinhas assim, né, de brinquedo ainda, né? Aí o primeiro caso que foi para produção mesmo, né, como um serviço dentro da empresa, é a API de órgãos, né? Um colega lá de Brasília pediu para o Rogério Maia, ele pediu para que se fosse desenvolvida uma API de exemplo e que ela permitisse uma busca muito rápida por texto livre. Aí essa API já está construída. Então essa API, se vocês acessarem esse endereço aqui, app2, corrisnet.int, microservice, né, vamos dizer assim, unidade de negócio, órgãos, aí interrogação O, que seria o parâmetro, é igual ao texto de busca para os órgãos. Vamos dar uma olhadinha nessa API. F12, eu vou apertar F12 aqui no Chrome para a gente medir o tempo, né, conseguir dar uma olhada no tempo. Então vou pesquisar aqui Bauru, né? Então, Bauru demorou aqui 293 segundos para a pesquisa Bauru trazer todas as unidades que envolvem Bauru. Não há uma burocracia aqui, busca por órgão, busca por cidade, busca por nome de... Não tem. Se a gente digitar aqui, por exemplo, sei lá, Minas Gerais, Enter, tá aqui, ó. Existe uma unidade dentro da empresa que tem Minas Gerais no nome. Então, demorou aqui 114 milissegundos, não houve nenhuma burocracia quanto a isso. Nenhuma. Né? Vamos pesquisar vamos colocar aqui uma unidade de, sei lá, por exemplo, Campinas. São Paulo, vai. São Paulo. Enter. Pegar aqui e vamos pegar pelo MCU. Vamos pesquisar pelo MCU. Então, a velocidade é muito grande mesmo, né? Imagine vocês conseguindo fazer isso usando 100 MCUs, 200, e demorar mais ou menos isso. Essa API ela já tem uma versão, ela já tem um endpoint aqui, esse mesmo endpoint permite você passar mais de um parâmetro. Por exemplo, olha que interessante, coloco de novo aqui outro parâmetro, igual a, sei lá, Marília. E aí ele tem o termo, o primeiro termo encontrado e o resultado, o segundo termo procurado e o resultado dele. Ou seja, ele consegue trazer múltiplas pesquisas simultaneamente. E lá no servidor ele pega isso daí, divide em threads separados para devolver com o tempo da pesquisa mais lenta, né? Então é bem bacana isso daí. Inclusive esse endpoint aqui, se você mandar via post e mandar um body JSON passando os termos, você consegue mandar 600, 700, 800 buscas ao mesmo tempo. Tem mais uma coisinha interessante aqui. Em termos aqui de funcionalidade, tudo pode ser construído em outra linguagem. Não há nenhuma particularidade inevitável aqui na linguagem. O que é interessante mesmo é a rapidez e a simplicidade com que foi construído. Aqui, ó, eu digitei aqui, ó, Duatina. Duatina não existe. Eu bati no banco de dados, percebi que não existe isso e decidi pegar todas as unidades do correio e tentar encontrar aqueles termos mais próximos do que foi digitado. E aí isso permite o quê? Permite com que a gente consiga, se o cara digitou numa planilha e aí não digitou exatamente, olha lá, ó, Duatina tem AC Duartina e tem o AC Matina aqui. Né? Não necessariamente vai ser exatamente o que você quer, mas foi feito um algoritmo aqui para tentar adivinhar. Isso não é possível ser feito com tanta rapidez se você vai no banco toda hora, numa thread só. Né? Então, começam a surgir possibilidades que não haviam usando as formas que a gente estava usando tradicionalmente. Okay? Então, esse aqui foi o primeiro caso. Isso aqui já está em produção. O pré-projeto já tem um exemplo disso daqui. Deixa eu pegar aqui, ó. O pré-projeto já tem um exemplo. Vamos dar uma olhadinha. O pré-projeto PHP e o PPJ eu não sei se adaptou. Mas olha só, pesquisa unidade. Se eu digitar Bauru aqui, já tem um suggest implementado aqui. A gente pode usar a setinha do teclado. Então isso aqui é um código JavaScript que bate nessa API. Então super rápido, né? E aí é flexível também. A API, ela é isso aí só, não tem mais nada, e a gente consegue criar soluções, né? Por exemplo, Duartina, tá aqui, ó, encontrei. E aí tem um outro exemplinho aqui para mostrar para o desenvolvedor que a gente consegue fazer muitas coisas, né? Por exemplo, eu tenho que escolher uma relação de órgãos. Por exemplo, Marília, escolhi um, Pederneiras, escolhi outro. Isso aqui faz parte da tela, tá? Mas esse suggest que foi construído no pré-projeto já está disponível para vocês utilizarem em várias situações. Então, é isso que eu sinto que a gente pode construir APIs que são muito, muito rápidas e entregam valor. Se a gente conseguir entregar conteúdo muito rapidamente, vão surgir ideias que a gente nem pensa, né? A gente tem dificuldade até de achar informação, quanto mais de achar ela rápido.
Aí vou até falar, abrir um parênteses aqui sobre o conceito de microserviços, né? Go, ele não é, microserviço é um conceito genérico, né? Vocês podem falar que é uma venda casada aqui, não tem nada a ver com Go, mas Go é perfeito para isso, que é uma linguagem muito simples, é uma linguagem muito rápida, que sabe fazer muito bem uma coisa. Então, é perfeito para microserviços. Microserviços são coisas que são construídas para fazerem muito bem uma coisa só. Né? Então, eu até abro esse parênteses aqui para dizer que é hora da gente sair um pouquinho da caixa, pensar um pouquinho diferente, em vez de ficar submetendo para uma área um gargalo, tudo que a gente precisa a respeito de APIs, começar nós mesmos a construir APIs. Né? Se nós no dia a dia construirmos as APIs dos produtos que a gente constrói nas telas, a gente está abrindo possibilidades para que outros produtos que a gente nem imagine façam uso disso. Existe uma gerência para isso? Existe. Mas vamos supor que ela tivesse 50 pessoas, e não tem. 50 pessoas é menos do que 300 analistas aí, não sei quantos analistas estão construindo em todas as DS. Será que eles vão conseguir dar conta de todas as possibilidades de comunicação? Se a gente começar a pensar em construir soluções descentralizadas nesse sentido, a gente vai entregar uma quantidade de valor para os produtos que a gente faz, tanto para dentro quanto para fora do correio, os produtos do site, né, que a gente nem imagina. Imagina alguém ter uma ideia, não, eu preciso pegar aquilo que você faz aqui. Quem que é mais adequado para entregar esse valor, saber se vai funcionar, do que quem construiu a aplicação? Então, pensar um pouquinho, não precisa ter uma área só para isso, que só... Na prática, se a pessoa se a pessoa que é obrigada a construir uma API de um negócio que ele não entende, ele vai entregar select. Ele vai transformar o select em JSON. Será que é só isso que a gente pode fazer quando a gente entrega a informação via APIs? Eu tenho certeza que não. Então, assim, é um parênteses, isso aqui não tem nada a ver necessariamente, mas Go é perfeito para isso, é perfeito para você construir muito bem feito coisas que precisam escalar. Bom, aqui tem um outro exemplo de funcionários, aqui é bem interessante, deixa eu ver aqui, funcionários, tá, perfeito. Ó, isso aqui foi mais um exemplo, como é que eu pego dados sem ir para a cadeia, né? Eu queria pegar bastante dados e não... para exemplificar maciçamente. Então, isso aqui foi um exemplo que eu construí, não foi pedido, né? Eu construí, e eu queria pegar todos os funcionários do correio. Para não dar problema, peguei lá da página de servidores. Não tem nada ali que não possa ser lido e divulgado, porque está lá no portal dos servidores. Então, aqui, nessa página dos correios, a gente tem todos os funcionários. Isso aqui acho que é Code Fusion estático. Alguém vai lá todo mês e cola ali o resultado, faz algum trabalho manual lá e coloca esses dados. Então, ele não está batendo no banco de dados, mas alguém faz esse trabalho de colar aqui, não sei como isso é feito. Então, está aqui todos os funcionários com a letra E, por exemplo. Eu falei, nossa, que legal, hein? E se eu pegasse todos esses dados que estão aqui e trouxesse para um banco de dados? Né? E se eu fizesse isso ao mesmo tempo com todas as letras e guardasse no banco de dados? E aí eu fiz. Eu não vou mostrar o código aqui, mas... basicamente, quando eu construí, demorou aí um pouquinho para puxar isso daqui, para pegar esse conteúdo HTML, para dar um parse nessas células, pegar o conteúdo relevante e inserir num banco de dados. Todo esse processo demorou 4 segundos, né? 4 segundos, né? Você conta aí até 4 e não tem nada no banco. Depois de você contar 4, tem 110 mil funcionários numa base de dados. Então, aí eu percebi até que já era necessário mudar o banco de dados que eu costumava trabalhar, a gente tem um conjunto de tecnologias que a gente defende, né? A gente defende, né? Não, isso aqui é bom. Eu já vi gente falar assim, mas isso aí é muito rápido no banco. Mas você sabe fazer de outro jeito? Não sei. Então como é que sabe que é rápido? Né? Será que é rápido mesmo? Será que se você, em vez de jogar no banco, jogar no arquivo é mais rápido? Então, para que a gente possa fazer uma análise a respeito de alguma tecnologia, a gente tem que conhecer duas. Se você sabe uma só, a gente só vai defender o nosso peixe, né? O que a gente sabe fazer. E aí eu fui obrigado a estudar outro banco, aí eu estudei MongoDB, estudei Redis, tudo para acompanhar a performance, né? Então isso aqui em 4 segundos foi feito com Go e MongoDB. Se vocês tiverem curiosidade, depois a gente monta aqui do zero, né? Mas em uma hora não cabe. Monta do zero, como é que faz isso daqui? É bem tranquilo. Bom, isso aqui é um exemplo. Aí o que foi construído com base nisso? Com base nesse banco de dados, eu subi uma API na internet. A informação é pública, eu coloquei lá num domínio meu. Coloquei lá num serviço que eu tenho na internet para demonstrar. Então tem aqui, onde é que está? Funcionários.guide.net, aqui, esse cara aqui, ó. Mesma coisa, nada diferente em relação ao que a gente viu aqui. Vamos brincar aqui agora. Sei lá,
Tiago, analista. Quantos Tiagos analistas a gente tem? Analista não, é sistema. Vou usar o termo sistema. Tiago, sistema. Ó o tempo que demorou. Demorou 140 milissegundos e aqui sim eu acho digno de nota. Isso aqui está nos Estados Unidos, não está aqui no correio. Né? Demorou 140 milissegundos. Isso é praticamente o ping. Né? O tempo de processamento dessa requisição a encontrar no banco e devolver até chegar aqui foi de milissegundos. Chegar aqui não, né? Aí entra o tempo da latência de 140 milissegundos. Então isso aqui imagine aqui dentro do correio, imagine o servidor otimizado para isso aqui dentro da rede dos correios. Né? Então, é absurdo. Né? Eu queria isso aqui. Eu não quero ter que bater numa API 20 vezes e esperar 40 segundos. Nem eu, nem nenhum usuário daquele sistema que eu estou fazendo. Né? Então, é esse tipo de coisa que dá para demonstrar. Então, a gente até pode brincar depois e pegar a matrícula aqui, pegar umas 10, 20 matrículas e enfileirá-las, né? Enfileirá-las aqui, para ver quanto tempo demora para a gente fazer isso. Aí, pensando nisso aqui, ó, eu construí um exemplo, uma telinha bem bacana, para demonstrar a velocidade deste recurso, aqui dentro dos correios. Isso aqui é extraoficial, senhores, é só uma demonstração mesmo, e aqui tem a API clássica, né? Aqui dentro dos correios, lembrando, isso aqui está em produção, as condições não são as mesmas, ele tem um tracing, tem uma série de ressalvas aqui, mas na prática é isso que a gente vê na realidade hoje dentro do correio. Então aqui essa tela, o que eu faço? Eu construo aqui 100, 200 matrículas aleatórias e faço uma requisição para o componente de produção. Eu vou fazer com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aleatórias. Cada vez que eu dou F5 nessa página, ele pega outras 10 aleatórias. Então aqui temos aqui, vamos ver o tempo que ele demora. Então isso aqui é um exemplo clássico, muito corriqueiro nos programas de quem não tem acesso às views. Tem que ficar esperando o componente voltar. Ele demorou aqui 5,5 segundos para devolver 10 matrículas. Eu acho isso inaceitável. Para mim é inaceitável. Tá dentro da empresa e esperar esse tempo. Dá para melhorar. Dá para melhorar isso aqui. Agora vamos pegar o mesmo cara que está em Nova York, que é aquele que vocês viram. Né? 10 vezes mais rápido. Né? Meio segundo. Né? Isso aqui ainda tem uma vantagem que quando eu vou de novo, ele cacheia as pesquisas, então aí é só o tempo da latência mesmo, eu uso o Redis para isso. Será que não dá para a gente fazer isso? Será que a gente não consegue fazer isso dentro? Imagine isso aqui dentro do correio, né? A latência que vai ser. Aqui foram 10, e se fossem 100 páginas? Né? É isso que eu quero trazer, é isso que eu quero mostrar que é possível, todos nós aqui seremos capazes de construir esse tipo de coisa usando o Go. Né? Começando a pensar em concorrência. Aqui existe todo um trabalho, né? Eu mando 10 de uma vez, só que lá no servidor eu divido para o banco de dados. O banco de dados tem concorrência, eu posso criar várias conexões lá dentro, devolver, depois que todas elas terminarem, devolver de uma vez só. Então é um trabalho bem tranquilo, bem fácil. Isso aqui também pode ser demonstrado para vocês. Eu vou fazer uma demonstração, não nesses caras aqui, mas uma simplificadinha. Então é esse tipo de coisa que eu quero aqui para dentro da empresa, tá bom? Detalhe, quando eu dou F5 aqui, ó, isso aqui também eu trago lá do componente, tá? Essas matrículas, existe um endpoint lá para trazer aleatório. Então é realmente muito rápido, né? Toda vez que eu dou F5 aqui, tá na minha máquina esse código, mas ele está acessando essa API lá nos Estados Unidos. Então ele pega lá, sorteia e traz. Agora deu um piripaque aqui. O que está acontecendo aqui? Network. Pode ser que tenha caído aqui a rede. Travou. Ó, travou a minha. Eu estou saindo da tela aqui e não está indo para outra tela. Então não é API mesmo, não. Eu estou gravando isso aqui, deve estar escrevendo muito em disco. Bom, mais um exemplo. Acho que tem outros exemplos aqui interessantes. Esse aqui é o primeiro exemplo. É o primeiro exemplo em escala mesmo que já foi colocado em produção, que foi um trabalho que foi feito com o pessoal do SRO, com o Ávila, tá bom?
qual que é o case, né? O SRO provavelmente ele e o CEP, né? O DNE lá, né? Não sei se é CEP, se é DNE, são os bancos mais acessados aí, pelo menos leitura. O SRO provavelmente leitura, né? De leitura escrita deve ser o SARA, essas coisas. Mas o SRO é um dos bancos mais lidos e ele tem causado problemas. O Mercado Livre, por exemplo, é um cliente que bombardeia com perguntas e que a gente precisa entregar o mais rapidamente possível. Não é só para dentro do correio, é para fora, né? E aí tinha um case lá que já fazia algum tempo que o pessoal estava trabalhando e como eu fui falar, gente, pode passar negócio bem cabeludo aí que a gente vai tentar usar como case, e aí foi apresentado esse case aqui, que é o seguinte, toda vez que você consulta um objeto no SRO, ele devolve para você lá, a API lá devolve para você o objeto e ele tenta adivinhar quando que ele está previsto, a data prevista, e ela não está dentro do SRO, ela está num componente, é o preço-prazo. E aí o que a API, né? Uma cascata, a API do SRO pergunta para o preço prazo, que devolve, ele tem as regras dele lá, provavelmente contrato, esse tipo de coisa, e ele devolve para vocês o tempo que vai demorar, a data que vai demorar, e aí a API do SRO devolve. Isso estava bem lento, né? Bem lento, porque o SRO já é bombardeado, aí o SRO repassa essa bomba para a API de preço prazo, então isso era bem problemático. E aí qual que foi a ideia do pessoal lá? Do SRO, do Ávila lá. E se eu colocar isso numa cache? E se eu colocar isso numa cache ou numa memória RAM, ou até antecipar essa pergunta? Quando alguém perguntar pela primeira vez sobre o objeto, eu já tenho essa informação. De alguma forma eu já busquei isso daí, né? E aí foi feito o trabalho. Foi feito isso aqui. Quando você vem numa API aqui de SRO, ela é de leitura, ela é pública de leitura dentro da empresa, você digita a etiqueta, ele te devolve aqui, ó, em 156 milissegundos. De novo, 47 milissegundos, porque eu perguntei uma etiqueta que não estava na cache, e aí ele devolve 47 milissegundos. Qual que é o trabalho aqui? 1,5 milhão de objetos entram por dia no SRO, e esses objetos provavelmente serão pesquisados. Provavelmente serão pesquisados. Eles vão ser perguntados, né? É que nem quando vai chegar uma pizza na tua casa. Você vai pôr uma roupa, você vai ficar apresentável para atender. Não vai ser uma surpresa, você já pediu. Então, por que já não ficar pronto para receber? Para o cara, já pega, tá com o troco aqui e já faz. Bom, 1,5 milhão entra por dia, e aí o que o Job faz? Aí o trabalho foi feito com o Ávila por 2 dias, a gente pegou e trabalhou, depois demorou mais uns dias para publicar, né, uma semana para publicar, mas basicamente assim, os objetos vão entrando, eu criei um robô junto com o Ávila, que divide em 47 threads, separados por faixa, e ele vai perguntando para o banco, SRO, dessa faixa, essa faixa, aí que etiqueta que tem? Aí o SRO devolve, aí eu pego essas faixas e começo a perguntar o preço prazo. E aí, quando é que entrega isso aqui? O preço prazo fala, entrega tal data. Aí eu pego isso daí, guardo no SRO e guardo numa cache, na memória RAM. Tem lá 20 GB de RAM para esse serviço novo. E aí, quando alguém pergunta, instantaneamente o dado já está lá. Então demora esse tempo, 47 milissegundos. Né? Não tem latência para o pessoal que passa lá a etiqueta na operação. Eu nem sei direito quem que usa isso aqui, mas basicamente os caras estão começando a confiar nisso aqui, né? Não precisa lá mais ter lá o sistema local deles para transmitir depois, em tempo real, com a velocidade do local. E aí isso aqui foi feito em 2 dias, segundo o pessoal de lá do SRO, falou que eles tentaram fazer isso por 6 meses, né? 6 meses em 2 dias, né? 60 dividido por 2, né? 30 vezes mais rápido para o desenvolvimento. E aí, 10% da memória RAM. Ou seja, isso aqui, o processamento desse cara ocupa 10% do que o equivalente em Java demorava. Por que ele demora só isso? Porque no Go, eles não gostam, né, que chamam isso de thread, né, essas threads paralelas. Eles chamam de Go routines, ou green threads, que são threads muito levinhas e que ocupam apenas 4 KB. Cada thread ocupa 4 KB. Para vocês terem uma ideia, uma thread em C ou em Java costuma custar 1 mega, né? 256 vezes mais memória só para você ter uma thread. Então 10 threads vão ter 10 megas e por aí vai. Enquanto no Go vai ter 40 KB. Então assim, é absurdamente menos memória. Claro que dependendo do que você for fazer, o uso de memória vai ser alto em todos os casos, mas para a utilização de concorrência, né, muito pouco. E aí o que aconteceu? Funcionou. Né? Não é nem assim... funcionou melhor, funcionou do outro jeito, não estava inviável, né? Então esse foi uma prova de fogo porque é o SRO, né? É o SRO. Então mais um caso. Existem outros casos aqui, deixa eu ver se são
Tá? Isso aqui já são os exemplos. Então eu vou construir um código bem simples aqui, bem simples, para demonstrar a linguagem para vocês. Tá? E aí eu vou... queria que vocês abrissem aí para perguntas, rapidinho, para a gente poder mostrar o código. Se alguém tem uma pergunta, só para não... Deixa eu ver quanto tempo que já foi. 3, que hora que é? 12h30, então a gente tem mais 12 minutos aí para mostrar código depois. Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma observação, crítica? Vocês podem perguntar aí. Ninguém? Tem uma pergunta para fazer. Pode perguntar. Tem uma pergunta aí, pessoal. Porque é o seguinte, já tem alguns anos que a empresa está martelando a ideia de qualquer solução tem que ser feita obrigatoriamente em Java ou PHP. Aham. Como é que está a sua negociação para quebrar essa muralha aí? Tá, eu vou... qual é o seu nome? Alan. O Alan, eu vou replicar que o pessoal não está no link, tá? O Alan perguntou como é que foi quebrar a muralha de criar soluções que não sejam só nessa dobradinha PHP e Java. Bom, primeiro, o Alan, já foi quebrado, tá? Isso aqui foi proposto, a ideia foi proposta pela própria Fabiana, pessoalmente. Ela falou, olha, mostra aí o que você consegue fazer com o Go, porque a gente foi, né, eu junto com o Rogério Maia e todo mundo que eu ia contagiando aí, a gente foi martelando até chegar no ouvido, né? É uma apresentação atraente. E aí conseguimos chamar a atenção da Fabiana e ela falou, vamos, beleza, o que você quer? O que você precisa? Aí a gente falou, não, a gente vai fazer um exemplo prático, concreto. Aí fizemos o DSRO. Essa API de órgãos, a gente também teve que pedir autorização. Ela escreveu lá, autorizo lá que vocês possam colocar em caráter de teste no ambiente de produção. Aí conversamos lá com a área de produção, Adriano Bandeira, fizemos um trabalho a 4 mãos mesmo, como é que a gente faz a pipeline. Então a gente fez todo o laboratório, meio que já laboratório em produção, e deu certo, né? Esse robô aí está funcionando 24/7, ele não cai. 1,5 milhão de objetos são processados em 24 horas, né? Tem os gargalos, mas depois do gargalo ele consegue dar vazão, e aí chega no final do dia ele consegue estar com todo o trabalho dele em dia. Então tem dado certo. Como deu certo, a Fabiana pediu para fazer essa apresentação. Essa apresentação já foi apresentada para ela e para os coordenadores todos, né? Todos os DRs, todos os CDS, né? Não estava todo mundo que não cabia na reunião de coordenação, né? E outra, não é o foco ainda, né? E aí ela martelou, ela falou, olha, vai para o manual, a gente vai manualizar isso daí. Então, do ponto de vista burocrático, está encaminhado, né? A gente só está esperando escrever aí, sair nessas notas aí, né, essas notas aí para ir para os manuais e ser uma das linguagens para a solução. Com relação a ter uma tecnologia só, um grupo de tecnologias, isso é moda, viu, Alan? Moda. A moda é aquele negócio que é tão feio que precisa trocar de 6 em 6 meses, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que usar martelo para pregar e parafusadeira para parafusar. E aí vai, né? É claro que existe uma preocupação em não soltar todo tipo de tecnologia dentro de uma corporação, principalmente uma corporação que a gente não pode demitir e empregar com determinado perfil. Então essa preocupação existe, mas não pode levar ferro e fogo, né? Existem soluções, né? Existem soluções que exigem um martelo, a gente vai usar o martelo. Então a gente está abrindo aos poucos, isso é cultura. Com o tempo a gente vai perceber que para machine learning é Python, para aplicação corporativa complexa é Java, não tem jeito. Para aplicação web, APIs, é Node, não tem jeito, a gente vai percebendo isso. E aí só que a gente tem que fazer esse jogo, né? Será que adianta usar o que está no mercado? Ou a gente tem que olhar para dentro também? A gente esquece disso, a gente gosta muito de usar práticas de mercado, mas a gente não está exatamente no mercado. O mercado contrata e demite toda hora, né? E aqui não. Então a gente tem que ter uma solução que se adeque à realidade da empresa e que ainda seja aceitável, aplicável, né? Então, na minha visão, o trabalho que está sendo feito de uma forma geral, tá? Usando as tecnologias dentro do Correio, elas estão adequadas, entendeu? Eu respondi a sua pergunta, lá? Respondida? Sim, respondeu. Ok, mais alguém? Isso, Fernando. Oi. Esse banco de dados, você falou MongoDB? Isso, MongoDB. Isso. Não é relacional, não, né? Não, ele não é relacional. Aí, com relação ao banco, tá? A gente começa a perceber que
uma mudança leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? E MongoDB é um banco não relacional. Não tem nada a ver com a apresentação, mas é que eu senti, naquele caso, que escrever muito rápido não ia dar certo com MySQL, né? Então, a gente também tem que tirar esse tipo de mentalidade da cabeça. A gente tem que fazer laboratório. Uma coisa que eu percebo muito, assim, as coisas são discutidas em reunião. As coisas não devem ser discutidas em reunião. Devem ser discutidas em laboratório. Faça um teste. Senta, eu falo, brinco, senta a bunda lá e vai fazer. Faz 2, 3 cases. E aí você volta com os números. Contra fatos, não argumentos. Não adianta você discutir, chorar, mostre números, né? E aí a gente começa a poder usar um banco de dados diferente. Um outro banco que é bem notável, né? Que já está, esse sim já está homologado, funcionando na empresa, que é o Redis, né? O banco de dados de memória RAM. Pouca gente imagina que dá para armazenar na memória RAM, né? E o Redis, ele realmente tem ajudado muito. Na minha visão, a gente tem que ter APIs ultra rápidas com Redis, ultra rápidas. O Redis é tão bom que dá até para ter um banco de leitura escrita, não só de leitura, né? A gente acha que memória RAM é só leitura, mas a gente consegue construir banco de dados de leitura escrita na memória RAM. E entregar muito rápido. Se você conseguir ter todos os acessos dos APIs do Correio bem rapidamente, as ideias que vão surgir na sua mente, na mente dos gestores funcionais, não dá para imaginar. É isso que eu proponho. Uma pergunta aqui. Respondi? Só. Ah, sim. É isso mesmo. Ah, tá. Expira, né? Uhum. Ah, tá, perfeito. Tá, o colega Kleber aqui de Bauru, ele perguntou se o que foi usado para essa API do SRO, essa cache, como é que ela foi feita e qual foi a periodicidade. Aí cada caso é um caso. Naquele caso não havia mudança de informação ao longo do tempo, então não havia necessidade de alterar os dados. Um objeto, o que pode até ser um erro de negócio, mas ali no caso, um objeto que foi postado em tal dia, sempre vai ter tal dia. Se tem dia X, ele vai sempre ter o dia Y para ser entregue. Mesmo que já atrasou, mesmo que já ferrou tudo, é determinístico hoje, né? Determinístico é quando o mesmo input gera o mesmo resultado. Então, como não há. Isso em termos de negócio não existe, então esses dados não eram atualizados, não são atualizados. Você está atrasado, a expectativa é que era para ter entregue. Então, em termos, não foi feito nenhum trabalho nesse sentido. E aí o banco que foi utilizado foi o Redis, né? O Redis é um banco de dados de memória RAM, é o banco de key value, né? Chave e valor mais utilizado do mundo. Acho que é o quarto, quinto mais usado do mundo, no geral, né? Oracle, SQL Server, MySQL, ganhando ali. E aí tem o Redis chegando justamente para entregar conteúdo. Ou vocês acham que tudo vai no banco original, como todo mundo quer aqui, né? Modelagem. Não, cara, não é assim que funciona. Isso aí é utopia. O que foi? A arquitetura? A arquitetura está sendo definida, pela área de arquitetura. Aí, com certeza, vai ser feito um trabalho em conjunto, né? Com certeza. Não, em termos de Redis, tá? O Kleber está perguntando sobre os bancos novos, né? Só para concluir isso daí, né? Já é possível usar Redis, né? Principalmente com Docker hoje em dia, você pede lá meia calabresa, meia mussarela, o cara vai lá e coloca para você. É só conversar. Os desenvolvedores devem se tornar autônomos em relação aos projetos. Quem mais do que o desenvolvedor, do que o time de desenvolvedores para dizer como que deve ser construída a solução? Isso tem sido cada vez mais frequente, não é do dia para a noite, né, senhores? Mas cada vez mais frequente a gente tem visto essa mudança de cultura dentro da empresa, e é interessante, porque é a gente que sabe o que tem que ser feito. E se a gente não souber, a gente que vai testar, a gente que vai cair do cavalo, a gente que vai responder, né? É muito difícil a gente hoje trabalhar em caixas em que você tem a responsabilidade, mas não tem o poder.
né? Eu respondo pelo produto, mas eu não tenho o poder de ir lá e mudar as coisas. Pera um pouquinho, né? As coisas têm que caminhar juntos, né? As coisas têm que caminhar juntos. E aí, isso eu já ouvi pessoalmente, a Fabiana na reunião de coordenação, ela assinalou que está sendo feito um trabalho para que os produtos sejam construídos com base na decisão do time. É claro que não vai ser a casa da mãe Joana, né? A gente não vai fazer o que a gente quiser sempre, porque o produto não é só nosso, o produto também existe um compromisso com a corporação. Uma hora você vai sair, mudar de área, e aí como é que fica o resto do time, né? Que não pode ser contratado assim, né? Ah, vamos contratar um especialista em R, que é uma linguagem... Não tem jeito, né? E ferrou. Então tem todo esse balanço que não é problema meu. Deixa eu falar isso aqui. Bom, beleza, senhores. Então, mais alguma pergunta? É que eu queria mostrar um pouquinho de código, só para respeitar o tempo. Não vai dar para respeitar o tempo. Quem quiser levantar aí às 3h30, pode ir. Eu acredito que eu vou estender uns 10 ou 15 minutinhos, tá? Por favor, fique 2 aí pelo menos, para poder mostrar uns exemplinhos aqui, tá bom? Eu quero fazer uma brincadeira bem didática. Eu quero pegar essa API mesmo aqui, que está lá em Nova York, e vou pegar várias matrículas e perguntá-las... e vou perguntar sobre elas, né? Vou fingir que não existe aqui um endpoint que eu consigo passar várias matrículas, e eu quero pegar esses dados. Então aqui, eu digito uma matrícula, ele me retorna um JSON, um array com uma posição. Tá vendo? Se eu digitar uma matrícula que não existe, ele vai retornar o quê? Não lembro. Não vai retornar nenhuma posição. Ou seja, ou 0 ou 0 ou 1 posições aqui baseado na matrícula. Eu queria que vocês... Eu queria montar um exemplo bem bobinho aqui. Isso aqui é uma IDE, tá? A parte interessante do Go, tá? Senhores, é o seguinte. O Go vai entrar. Não sei quando, em que velocidade, depende muito da parte burocrática, vai entrar. Então, se vocês quiserem, quem tiver interesse em aprender a linguagem, eu vou ter um prazer enorme. É um prazer pessoal muito grande para mim. Eu trabalhei com PHP 14 anos e nunca senti prazer em 1 ano e meio. O prazer que eu sinto 1 ano e meio, e eu sou bem suspeito para falar, então eu acredito que é perfeitamente possível muitos de vocês sentirem prazer igual aí, tá com uma linguagem moderna. Então quem tiver interesse aí, tanto quem trabalha com tecnologias que gostaria de mudar um pouquinho, acredito que vai estar muito propício nos próximos meses, e até quem já faz um tempo que não desenvolve, que não se sentiu confortável com orientação a objeto. Eu conheço quem fala, para mim orientação a objeto não deu certo. Acredito que vocês vão ter uma oportunidade dentro da corporação de se atualizar aí com uma linguagem moderna. Procurem pesquisar, tá bom? Não é um curso aqui, né? Não é um curso nada, mas só vou mostrar aqui rapidamente um exemplo bem simples para vocês verem, né? Como é que a gente consegue fazer. Então, o meu exemplo é o seguinte: eu vou ler um arquivo com várias matrículas e vou trazer os nomes dessas pessoas no outro arquivo. E eu vou usar uma API para isso. Ou seja, é um trabalhinho bem trivial, que a gente pode ter que fazer isso no dia a dia, dentro de uma aplicação, ou num script aí que roda, né? Eu preciso pegar um input e devolver um output. É o básico da computação. Então eu vou criar um arquivo aqui, new file, sei lá, matrículas.txt, e vou pedir para vocês me passarem essas matrículas, tá? Essas matrículas, elas têm que estar lá elas tiveram que existir lá no site de servidores há uns 4 meses atrás. Se estava há 4 meses atrás, vai estar aqui agora, porque eu não estou atualizando isso. Detalhe, aquela API de órgãos, tá? Ela está em produção e ela é autossuficiente, é um microserviço como deve ser. Ele vai, bate numa view, pega os dados, normaliza numa base, indexa e dá isso para o pessoal. Meu Deus, e a normalização? Está desnormalizando, meu Deus do céu. Ora, se você gasta um pouquinho mais de espaço para criar índices adequados e muito rápidos, por que outros terão que desnormalizar nas suas pontas? Então, é uma conta burra, né? Pensar que está crescendo a base, na verdade você está diminuindo o custo total dos softwares que vão fazer uso daquelas APIs, porque eu não vou fazer um banco para um negócio que demora 15 milissegundos para chegar. Não vou fazer. Eu vou buscar toda hora o dado vivo na fonte oficial. Por que eu vou ter que gastar um tempo? Então, observe uma série de benefícios em cascata. Então aquela base de órgãos ela é autossuficiente, ela se atualiza e entrega conteúdo recente. Vamos lá, atualizado. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos ver como é que a gente faz para a gente pegar umas matrículas aqui, ó. Vou pegar umas matrículas, vamos falando uma matrícula aí, Cássio, qual que é a sua matrícula? 8925 8223. Vou pegar só uma meia dúzia aí, ó, se vocês quiserem pôr no chat aí. 811 105.3. Aí fala aí alguém. 808
808 6717. Vai, mais um aí. Só 5. 812. Aí, mais uma só. Ninguém? 8011 7694. Foi 2 aqui, ó. O cérebro humano não. Final. 800... 8011 7694. 7694. Ah, mais um aí. 3646. Bom, beleza, senhores, tá bom. Então eu vou pegar aqui um arquivinho. Então a gente vai ver o básico da computação aqui, né? O básico, pegar um arquivo e escrever no outro os nomes com base numa consulta na API. Vamos lá. Primeira coisa, no Go tudo é feito através de pacotes, não tem classes. Então você importa o pacote e faz uso do que tem lá dentro. Então tem encapsulamento, você consegue organizar tudo bonitinho, mas é muito similar às units do C, do Pascal lá. Então assim... Ah, tá, beleza, é verdade, ó. É o seguinte, ó, aqui eu estou usando uma IDE que ela é paga, tá? Mas eu tenho a felicidade de dizer que vocês não são obrigados a utilizar isso aqui, porque existem editores muito bons para essa linguagem. Como é uma linguagem muito fácil, muito fácil de ser entendida, ela também é fácil de ser, de serem construídos plugins nos editores por aí. Então o VS Code, que é um editor bem bacana, free, está crescendo cada vez mais, ele é o editor mais utilizado para quem trabalha com Windows, tá? O Vim no Linux o pessoal usa bastante também, tá? Os plugins estão bem avançados para Go. Eu uso aqui uma IDE, já é uma versão mais paga aqui, né? E que não é essencial. Para mim ela se encaixa, então eu recomendaria, mas sinceramente não é necessário. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Para Java, que é uma linguagem extremamente complexa, que exige um monte de frameworks, ou até para aplicações web, que tem muito JavaScript, CSS, que é atualizado toda hora, o navegador atualiza, não dá para você utilizar uma IDE por aí qualquer, né? Agora, o Go realmente, como é uma linguagem muito simples, vocês podem utilizar uma IDE qualquer por aí. Bom, print line Go. Bom, o que eu vou fazer aqui? É o Goland, uma ideia da JetBrains, a mesma que faz o IntelliJ, o PyCharm. Então eles têm lá uma suíte, né? E bom, vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Primeiro eu quero ler esse arquivo. Então tudo é feito através de pacotes. E aí uma coisa interessante no Go é que 90% do tempo vocês vão trabalhar com a biblioteca padrão. Vocês não vão ter que ficar puxando e decidindo, né? Hoje em dia tem framework para tudo, biblioteca para tudo, você vai puxando, o que é maravilhoso, mas causa uma confusão. Seguindo essa filosofia de simplicidade, de que você não tome muitas decisões, a comunidade Go, ela construiu, né? A equipe do Go construiu uma biblioteca padrão muito enxutinha, muito organizada e autossuficiente. E suficiente, na verdade, né? E aí você fica 90% do tempo utilizando pacotes nativos. Então eu preciso ler um monte de bytes aqui e jogar para uma string, né? Então eu tenho lá IOUtil, aí tem lá read file. Aí eu venho aqui e vou ler um arquivo, matrículas.txt. Certo? Isso aqui vai me devolver um monte de bytes e um erro. No Go, você é forçado o tempo inteiro a tratar os erros. É diferente de você ficar que nem no PHP. O PHP é terrível para isso. O PHP, existem determinados erros que você nem consegue capturar. Ele dispara lá, caga um erro lá na tela e nem tratar vocês conseguem. Em Java, dependendo do que você fizer, põe um try-catch lá com um negócio vazio, você não fica vendo o erro. O Go não. O Go ele fica tipo que nem compre o batom. Toda hora ele fica te mostrando que você tem que tratar o erro. E aí você tem que ser forçado a furar o erro caso você não queira tratar ele. Então, o que torna o código? O código fica muito mais resiliente. Ele está pronto para falhar. Ele está pronto para falhar, não. Ele está pronto para tolerar falhas, exatamente o oposto, né? Eu tenho um robô que está na internet agora, coletando a internet para mim. Não a internet, algumas páginas aí. Ele está lá 24/7. Tem hora que falha. E aí? Eu tenho que ir lá abrir o log para ver se falhou? Não. Tá rodando que nem um monstro lá, né? Então isso aqui realmente é muito resiliente. Porque toda vez que você tem um método que é passível de retornar um erro, ele é uma convenção. Ele retorna o tipo do tipo que você quer retornar e um tipo erro. Então tem que tratar. Então ler um erro é passível de ter problema. Então eu tenho que checar. No meu exemplo aqui, eu vou imprimir um erro fatal. Eu vou logar aqui na tela um erro fatal. E observa aqui que já tem aqui o pacote
formato, IOUtil, log. São tudo bibliotecas padrão. Não tem nada, existem só 25 palavras reservadas. O resto é tudo biblioteca. E 90% do caso é padrão. Então, beleza, eu vou ler esse cara aqui. Se eu quiser, por exemplo, imprimir agora só para ver, eu vou pegar esses bytes e vou converter para string. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, tá acabando aqui, ó. Go run main. Isso aqui, Go é que nem o Java, né? Java alguma coisa, né? Então eu vou rodar um arquivo. Ó. Tá vendo? Leu o arquivo e imprimiu aqui para mim facilmente. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar isso aqui numa lista. Então, vou colocar aqui, ó, matrículas. Ele é igual a uma lista de string vazia. Ou você faz assim, ou você usa uma função nativa, make, uma lista de string vazias, certo? Ou melhor, não preciso fazer nada disso. Eu tenho lá aqui strings. Strings é um pacote que manipula strings, então é muito intuitivo, gente. Vocês não tem que ficar adivinhando, né? Vocês vão lá no pacote e aí tem aqui o split. Eu divido uma string, aqueles bytes convertidos em string, eu quero dividir ele separando por barra n, né? E aí o que eu tenho? Eu tenho matrículas. Eu tenho um array. Não chama array, eles gostam de dar nomes diferentes, mas é um slice. É um array dinâmico. Imagine uma linguagem. Imagine a collection do Java sem ser uma biblioteca, ela é nativa. Opa, barra R, barra N. Strings, barra R, barra N. Acho que aqui, como a gente está no Windows... aqui, perfeito. Tá vendo? Então eu tenho aqui uma lista de matrículas. Beleza, agora eu vou percorrer essas matrículas e vou começar a perguntar. No Go, não tem while, do while, for each. Só tem uma estrutura de repetição, que é o for. Quem? Ah, tá, eu coloquei no prompt do DOS. A IDE tem um terminal, mas como a resolução do monitor é muito pequena, desse monitor pequeno, eu coloquei numa outra, dei um Alt Tab aqui. Entendeu? Na verdade, isso não é o conteúdo do arquivo. Eu acabei de apagar, exatamente. Aqui, ó, isso aqui eu dei um print line no array. Aí o padrão dele é mostrar, não é o arquivo mais. O arquivo foi mostrado naquela hora. Então, beleza. Não, acaba. Aqui então só tem um. Só tem o for. Inclusive para while. É só for. Não tem, você não tem que ficar pensando. Aí tem alguma. Aí eu vou fazer um range aqui. Né? Não é de graça também assim. E aí eu consigo imprimir cada uma das matrículas. Aqui ele retorna o índice e aqui retorna o conteúdo do array. Né? Então, estamos aqui com todas as matrículas sendo impressas. Parecendo que eu estou lendo o arquivo de novo, mas na verdade agora, beleza. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu tenho que bater lá na minha API, passar essa matrícula e pegar esse conteúdo. Olha como é que é fácil. O Go ele foi construído pelo Google, né? Quem mais entende de internet, né? Então é uma linguagem que ela está ali pronta, tanto para consultar a internet quanto para ser a própria internet. Então para isso a gente utiliza o maior pacote que existe na biblioteca padrão, que é o HTTP. O HTTP, ele serve tanto para você fazer uma consulta simples, um GET, como para ele se tornar um servidor, listing server. Então, ao mesmo tempo que você usa no mesmo pacote para você fazer uma consulta, você vira um servidor e passa a entregar conteúdo HTTP. Então, assim, é realmente muito, muito, muito prático. Sem framework, sem puxar nada, é bem prático. Aqui, por enquanto, só quero consultar. Então, eu vou dar um HTTP GET. Nada muito burocrático. Lá no meu exemplo, eu tenho aqui funcionários, GetNet e aí a matrícula, né? Nada muito burocrático. Vamos fazer aqui. Vou pegar esse cara, vou colar aqui e concatenar com a matrícula, que é justamente M, tá? Aí podia organizar, colocar isso numa constante, né? Colocar isso aqui numa constante, mas nada demais. Essa consulta retorna uma resposta e um erro. Lembrando, tudo retorna erro, quase tudo que é passível de ter erro, você tem que tratar. Aqui eu decidi parar o programa, mas eu posso decidir logar no arquivo e por aí vai. E aí eu vou pegar esse cara e vou fazer o seguinte. Eu vou jogar para um monte de bytes. Vou jogar para um monte de bytes o corpo dessa resposta, que é aquela string JSON. Se isso aqui der pau, vou parar aqui também, tá? Virou um padrão. Isso aqui é
burocracia, né? A gente está na versão 1.12 do Go, na versão 2 não tem data para ir para o planeta. Eles vão normatizar uma desburocratização desses if, erro diferente de new, que ele acaba aparecendo demais, né? Então vamos imprimir aqui esses bytes dessa requisição convertidos para string. Então eu vou ter uma string JSON aqui para mim. Certo? Vamos ver se ele imprime aqui a matrícula de alguém aqui, do primeiro cara aí. Do primeiro não, de todos, né? Olha lá, Vandercy no final, né? Jorge, só que aqui está sequencial, beleza. Vamos começar a organizar isso aqui um pouquinho melhor, né? Tá pequeno o código, mas está começando a ficar feio demais, né? Será que eu não consigo criar um pacote, que nem eu consumi um pacote, não consigo eu criar um pacote para fazer uma consulta, que eu passo a matrícula e ele já me devolve uma estrutura de dados bonitinha para eu usar? Né? Não seria bacana isso? Então eu vou criar aqui um pacote, que nem no Java, nesse caso. As pastas representam libs, né? Então vou colocar aqui, vou chamar de fun. O Go é uma linguagem que tem a própria cultura, que nem uma linguagem humana. Não basta você saber os termos traduzidos literalmente, mas entender a cultura, como é que funciona aquele idioma. E o Go é uma linguagem que preza muito, que foi pelos pais que criaram ele, preza muito pela economia. Uma variável pode chamar x se ela está num contexto pequeno. Ela não pode chamar x se estiver num programa enorme, for uma variável global, ninguém vai entender o que é aquilo. Mas dentro de uma funçãozinha muito pequena, x é compreensível de estar ali. Então, não existem essas regras, nomes enormes, gigantescos, né? A questão é dividir e organizar melhor o código. Fun parece que é de funcionário, não precisa funcionário, API, funcionário, service. Vocês não vão ver isso num código sério de Go. Então, eu vou criar um pacote chamado fun e vou colocar aqui um arquivo. Não existe burocracia no sentido de cada arquivo é uma classe, não tem classe, né? Você organiza os arquivos com base na disposição lógica. E todos eles fazem parte do mesmo pacote quando estão na mesma pasta. E aí eu vou vir aqui e eu vou criar uma funçãozinha. Eu vou usar uma funçãozinha chamada matrícula. Olha que interessante. Matrícula não. Search. Olha que interessante. Func search. Passo a consulta, que é do tipo string, também é uma diferença do Java, que o tipo vem depois, eles têm uma explicação filosófica lá porque vem depois. E ele vai retornar o quê? Ele vai retornar uma lista de funcionários. E possivelmente um erro, né? Se der pau, eu também vou repassar esse erro para frente. Não estou nem aí, né? Que nem encaminhar e-mail, né? Vou encaminhar para frente. Não quero decidir aqui o que fazer com este problema. Eu vou passar ali para frente. E aí eu vou criar um tipo aqui, ó, type funcionário. Ou seja, estou criando um tipo de dados. E aí ele vai ter aqui, ó, vamos pegar aqui só o básico, tá assim, só para não perder tempo. A matrícula e o nome, beleza? E a matrícula e o nome, só para a gente, matrícula é uma string e nome também. É uma string. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar esse código aqui e vou jogar lá. Certo? Estou começando a organizar o código. Aí, estou usando o pacote HTTP, posso colocar isso aqui numa constante, dentro do pacote, né? Para não ficar... eu vou deixar aqui mesmo. Vou colocar Q aqui. Aí eu faço a pesquisa. Aí aqui, beleza. O que eu vou fazer aqui? Aí, em vez de eu imprimir, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo em bytes e vou transformar num JSON. Aí eu uso um pacote de conversão. Tem para CSV, tem para JSON, para XML, né? Então, tem um pacote para conversão que eu venho aqui e coloco o seguinte. Erro igual a JSON.unmarshal. Ou seja, vou pegar uma sequência de bytes e vou jogar para dentro de alguma coisa. Funcionários. E aqui eu vou criar uma variável, né? var funcionários, um slice de funcionário, ou seja, criei um array de funcionário. Não existe aqui escrevi errado aqui, funcionários. Aí, funcionários. E aí deu erro. Quando você tem só o erro, você tem uma contração. If erro diferente de new, retorno o pau. Não retorno nada, retorno o erro. Ou seja, o programa principal vai conhecer o erro que aconteceu. Poderia vir aqui e dizer o erro que deu, né? Errors new, deu pau aqui. E aí repassar aqui junto
repassar aqui o erro com uma mensagem, né? Ou seja, eu estou passando para frente, dizendo onde é que deu pau, né? Nada burocrático, nada burocrático. Mas aqui eu só vou retornar o erro, não é uma excelente prática. Beleza, vim aqui. E aí o que acontece? Nessa brincadeira, esse J, tudo vendo, ó, tudo isso aqui, senhores, tá? Tudo isso aqui são pacotes nativos, né? Tá dentro, você não tem que baixar nada da internet. Vamos lá, slice de funcionários, slice de funcionário. E aí eu retorno o erro. Aqui. E por fim, eu retornei a lista de funcionários sem nenhum erro. Não existe valor nulo dentro do Go, é só não inicializado. New é isso, não inicializado. Bom, beleza, então o search faz uma coisinha. Só faz uma coisinha aqui antes, né? Ele tem como não dispara exception, não tem try catch no Go, eu tenho que ter um mecanismo para liberar recursos quando dá algum problema, quando você tem que voltar a sair de algum ponto ou dar um pânico, né? Então eu posso usar essa função defer. Defer vai rodar independente de quando sair essa função, seja com erro ou não. Então defer é o seguinte, ó, agenda aí para o final dessa função fechar a requisição, ele vai liberar os recursos, tá? Diferente do Java que você tem o final ali para você poder liberar os recursos independente se deu certo ou deu errado. O Go não tem try catch, então o defer serve para isso. Então o search, pronto, já encapsulei, senhores, ó. Vamos ver o que acontece. Eu vou vir aqui colocar fun de funcionário, né? F de funcionário e erro é igual a fun.search e passa a matrícula. If erro diferente de new, dá o pau, ou seja, eu vou tratar o erro no meu programa. Caso contrário, eu vou imprimir o nome dessa pessoa. Imprimir, né? Vou imprimir o nome dela. F search. Ah, tá. Na posição 0. Ó, isso aqui pode retornar vazio, lembra disso? Então, if len funcionário, ou seja, se tem tamanho maior que 0, é porque trouxe alguém. Aí, F na posição 0, o nome. E a matrícula também, que é a mesma, mas tudo bem, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Rodando. Observa a quantidade de código, né? Bem pequenininho. Tá ali, ó, os nomes das pessoas batendo lá em Nova York. Agora, para fechar isso daqui, para ir embora, eu quero que isso aconteça ao mesmo tempo. Eu quero perguntar tudo ao mesmo tempo para o servidor. Eu quero aproveitar o máximo de concorrência que o servidor tem, o máximo de rede. Eu quero dividir para os 4 núcleos do meu processador. São 6, podiam ser 600. Como é que a gente faz isso facilmente em Go? Facilmente. Ao invés de eu pegar esse cara aqui e chamar dentro do loop assim, eu chamo Go. Go é uma palavra reservada, é o nome da linguagem, mas também é como você cria uma thread nova. E jogo tudo isso. Eu estou chamando uma função anônima, GoFunk, e já estou executando ela. Só que isso aqui, quando ele chamar, ele vai abrir uma thread, vou chamar de thread, tá? Mas é uma GoRoutine, uma thread light aí, uma green thread. Ele vai chamar todos ao mesmo tempo. E vai parar o programa. O programa não tem mais nada para fazer, não tem mais nada acontecendo. Então, para simplificar aqui, para tornar bem simples, tá? Eu vou dar um time.sleep, tá? Para não ficar aí entrando em teorias. Time.second, vamos esperar aqui 10 segundos. Tá? E aí ele vai terminar. Ele não vai terminar quando ele terminar exatamente os 6 caras. Mas ele vai imprimindo esses caras, né? Agora acabou. Certo? Vamos ver o que acontece. Senhores, é isso. Opa, peraí, fiz uma besteira aqui. Mesma coisa que... Isso aqui está numa closure. Eu tenho que passar a matrícula como parâmetro, senão ele vai pegar a última. Porque é uma função encapsulada, né? Então eu tenho que passar a matrícula aqui. Né? Ou seja, o meu for está passando para a função a matrícula, ele pegou só a última. JavaScript tem muito disso. Né? Função anônima. Você viu a diferença de velocidade? O tempo aqui agora são os 10 segundos. Né? Então assim, Go e a função. Pronto. Todos os núcleos do meu processador estão ao mesmo tempo mandando para a internet, para essa API. E aí vocês vão se deparar com o Go. É o seguinte, Go vai chegar aos limites do hardware da máquina. Do hardware, da rede, da placa de rede. Do outro cara, do componente que não foi feito em Go ainda. Aí aquele cara vai ser o gargalo. Mas nunca vai ser o seu código. O seu código vai ser bem rápido. E isso é uma demonstração bem simples, tá, senhores? De 33 linhas do programa principal, mais um pacotinho bem vagabundo aqui, que tem uma função encapsulada com um tipo aqui dentro também, que está sendo utilizado. E
gostaria que vocês, quem tiver interesse, entre em contato para estudar um pouco mais, ver os andamentos aí. Eu vou ter um prazer enorme em apresentar para vocês. E com certeza, né, é claro, a gente não tem certeza nesse mundo, né, a gente não sabe nem do nosso emprego, mas existem grandes chances de Go se tornar corporativo na empresa, a depender da mente da chefe de departamento de software, né, Go já vai entrar. Beleza? É isso. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Uma pergunta aí? Uma pergunta? Passou aí 22 minutos, quase isso. Senhores, então é isso. Muito obrigado e até a próxima.